E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com o Baki, mais especificamente para estar falando aqui de Baki Gaiden Hetsu Isekai. Que sim, tô trazendo novamente, ontem a gente teve um capítulo, tô trazendo mais de outro aqui, porque chegamos no ápice desse arco, parece que as coisas vão ser bem eletrizantes e eu quero trazer o máximo possível de Hetsu Isekai. Mas enfim, sem mais delongas, vamos para a história. Como vocês estão vendo aí, esta é a capa do capítulo, onde vemos o rosto do Jack, o homúnculo, né? A versão do Jack deste mundo. E assim, tem se falando as seguintes palavras, né? Primeiro se fala Hetsu Kaiô versus homúnculo. Capítulo 114, elogio precoce. O que é bem interessante tudo isso, porque as coisas agora vão esquentar. E a gente já vê que o Hetsu está chegando no templo. O Goblin e a velha estão acompanhando ele, onde ali se é perguntado algumas coisas, né, para o Hetsu, que se diz o seguinte: ô herói, você não sente um cheiro? Cheiro de fera, ou melhor, parece carne podre. E logo o Hetsu diz que sim, estava vindo de dentro do templo, e dizia ainda que era cheiro realmente de sangue. Quando eles chegam lá, o que eles veem é o monstro que o Jack tinha destruído, né, enquanto eles estavam pesquisando sobre o seu passado, e estava pendurado logo à frente ali do templo, onde quando eles estão analisando, os que eles veem é justamente o monstro cravado logo naquela parede imensa, né, que tinha ali a profecia do herói, né, que parece bastante com o Hetsu. E aí que vemos que se é dito, né, que era um cadáver estranho, né, completamente distorcido. Eles começavam a analisar e diziam que era um caranguejo gigante, talvez uma grande serpente, ou até mesmo um escorpião vermelho. Eram várias feras na verdade, e monstros que ele nunca tinham visto antes, todos fundidos em um só. E é aí que a velha diz, pavoroso, por acaso seria este o segundo desastre da ilha Hazama, mencionado pelo alquimista Fausto? E aí que vemos ela ainda complementar dizendo que era uma besta alquímica, mas logo de repente o Hetsu percebe algo e diz: vovó, há marcas de mordida do homúnculo na parte das pinças. E aí que a velha diz que significava que de fato ele tinha sido morto por aquele monstro. E é aí que vemos que o homúnculo se aproxima e já vai dizendo que sim, tinha sido ele o autor daquilo. Hetsu olha para trás e vê ele segurando a pinça do monstro e logo em sequência começa a morder, né, consumir aquela carne, comendo como se não fosse nada. E aí a velha começa a gritar dizendo que era um homúnculo que estava ali. Logo em sequência a gente vê que ela vai pensando, né, o fato de que as pinças do escorpião vermelho eram materiais de ultra dureza, usados até no escudo do herói. E ele mastigou e quebrou com muita facilidade. E é aí que vemos o Hetsu olhando, um homúnculo se aproxima enquanto diz: ele se parece, como eu suspeitava, você é o herói lendário, não é? E aí vemos que o Hetsu fala que se ele fosse, o que ele ia fazer quanto a isso? E quando diz isso, rapidamente segurando aquela pinça, joga em direção ao Hetsu com grande velocidade. Mas o Hetsu para aquilo, segura. E aí, enquanto os dois se encaram, vemos que o homúnculo se aproxima do seu rosto e diz: ora, você não vai comer? É uma delícia. E com essa fala vemos que Hetsu fica muito furioso, dizendo: seu miserável, você acha que pode me morder? E aí que vemos que com grande força ele acaba espatifando aquela pinça usando sua mão. Ou seja, isso é uma demonstração de força absurda do Hetsu. E aí que vemos que por detrás daquilo o que estava a mão do próprio monstro, que estava meio que fazendo uma armadilha, segurou o Hetsu. E assim ele dizia que tinham pegado e finalmente tinha conseguido isso. E estava ali feliz da vida, enquanto a gente vê os pensamentos que se diz: se eu sou ele, o verdadeiro herói, se eu o derrotar, serei eu quem irá atravessar para o mundo demoníaco. E é aí que vemos que aquela força, por mais que era muito empregada pelo monstro, nada acontecia. Ele até mesmo se perguntava que não estava mexendo. E é aí que Hetsu pensava: não vai se mexer mesmo. E aí de repente a força estava indo contra o Jack, porque ele começava ali a cambalear, a abaixar. E nesse momento ele não entendia muito bem o que estava acontecendo, se perguntava o que é isso? E aí que Hetsu diz:
E se fosse uma disputa de força bruta, meu punho já teria sido esmagado. Mas eu, agora, estou usando a técnica de Aiki de um amigo meu, mostrando o Shibukawa, onde a gente vê que aquilo estava fazendo um efeito absurdo, onde de repente ele começa a girar aquele monstro e o monstro sente como se fosse um peso acima do comum, e aí acaba sendo derrubado facilmente, no qual ele abre a boca, né, pensando: eu fui derrotado, logo eu. E aí, com todos torcendo para aquela situação, vemos o Hetsu que prepara o punho e diz: sinto muito, mas quem vai pro mundo demoníaco sou eu. E enterra um punho na cara do monstro. O músculo já começou perdendo. Insano pra caramba. Mas agora vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido toda essa história aqui, esse capítulo em si. A coisa começou a pegar fogo, mas duvido muito que vai acabar por aí, porque isso só foi o início da luta. Ainda tem muito pra acontecer. Mas enfim, vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comentando, se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, falou, fui!